E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você já é novo aqui no canal, se inscreve, entendeu? Deixa seu like e, bom, me acompanhe porque hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, entendeu? Eu vou fazer uma resenha tradicional, porém a resenha de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não vou falar muito da história, eu vou falar mais ou menos. Eu vou falar um pouco da história e um pouco da minha vivência, né? Do que eu estava pensando ao longo da minha leitura. A minha leitura foi um pouco instigante, a minha leitura teve muito suspense, né? Teve muita trama, muito drama. E assim, no final foi um final simplesmente fantástico e ao mesmo tempo foi um final chocante. Porque, né, é um final... Meu Deus, eu nem tenho palavras para descrever o quanto esse livro me deixou de boca aberta. Bom, o livro que eu vou falar hoje, ele é de suspense. Suspense entre aspas, né? Ele é um pouco mais de mistério, investigação. Fala sobre uma garota morta, né? O livro que eu vou falar hoje pra vocês é A Garota no Fundo de um Lago. Ele está aqui em minhas mãos. Eu vou falar desse livro hoje, desse incrível livro que eu simplesmente adorei. E eu indico muito, né? Primeiro, vamos aqui às minhas notas. Que as notas iniciais, né? É um livro bom, é um livro que você vai, do início ao fim, você vai se instigar, você não vai enjoar. É um livro que a cada página você fica com mais, assim, minhoca na cabeça, pensando, nossa, quem será o assassino? É aquele típico livro que você coloca a culpa em todas as vítimas e no final é aquela pessoa que você menos espera é o assassino. Então foi um livro que me deixou assim de boca aberta, eu não imaginava, eu não esperava essa pessoa no final ser a assassina, na verdade ser o assassino, né? Enfim, foi um livro que me deixou assim de boca aberta, eu amo. E assim, o Charles Donlea, não sei como é que se pronuncia o nome dele, ele foi um ótimo escritor, ele é um ótimo escritor, eu adorei esse livro. Assim, é um dos primeiros livros dele que eu li, no caso. E assim, depois desse livro, eu adorei esse livro, achei incrível. Eu vou pesquisar mais livros dele pra poder comprar, entendeu? Ler, porque simplesmente me instigou bastante e eu gostei. Vai ser um dos escritores que eu vou ter admiração por conta desse livro maravilhoso. Então eu vou falar dele hoje pra vocês. Bom, gente, então basicamente a história fala, né, da Becca, que é uma garota inteligente, incrível, né, aos olhos dos amigos. Ela é uma garota super inteligente, super rica, né, ela tem um pai que é advogado e ele também vai entrar nesse ramo de política, né, para ser juiz e etc. E nesse caso, a Becca, né, como é uma garota de filhos, assim, é uma garota de pais ricos, ela tem que mostrar uma imagem, assim, uma imagem exemplar. A história, de início, acontece uma cena que você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Começa com a morte dela, né? Começa com ela numa casa de veraneio da família dela, né? No lago. E ela vai lá pra estudar, porque ela tinha acabado de entrar na Universidade de Washington. E ela tava super feliz, ela tava querendo muito essa faculdade, ela tava, assim, mega ansiosa para começar, e ela começou a estudar na universidade, fazia provas e etc, e ela foi para essa casa de veraneio para poder estudar. E nessa hora, foi nesse momento que algo ruim aconteceu com ela, entendeu? Invadiram não, né? Na verdade, entraram na casa dela, né? Entraram na casa dela a pedido dela, porque foi ela que abriu a porta, e vai contando que ela abriu a porta e aí o assassino entrou e esganou ela, enfim. Foi uma morte horrível, uma morte trágica, porque isso acontece muito, vamos dizer assim. É uma morte muito trágica, mas também é uma morte muito pesada. Assim, de início, eu achei que pro início da história foi uma cena muito chocante, uma cena muito pesada. Eu tive que parar de ler, eu peguei, fechei o livro por um instante e falei, meu Deus, o que foi isso? Porque, assim, foi uma cena muito chocante, uma cena muito pesada. Eu contando pra vocês, assim, não parece. É uma cena extremamente, assim, chocante. E depois de um tempo, né, depois da morte dela, meses depois, uma repórter
Kelsey Castle, ela vai pra essa cidadezinha, né, chamada Summit Lake. Ela vai pra lá pra poder investigar a morte da Becca. A história foi muito envolvente porque tinha diversos personagens que eram suspeitos. E a gente ficava assim, gente, mas como assim? Ele tinha motivo pra matar ela, mas ela também tinha motivo. Tipo, assim, resumindo, todo mundo da história tinha motivo pra poder matar ela, entendeu? E você fica, a cada hora que você lê, você fica confuso. Eu, quando lia, ficava super confusa. Eu falava, gente, mas ele também tem motivo. E, tipo, eram uns 3 caras que tinham motivo pra matar ela. E eu falava, meu Deus, como assim? Tipo, quanta gente pra ter motivo pra matar ela? E ainda tinha um policial que ajudava, entendeu? A repórter, porque a repórter, ela precisa de uma matéria. Ela é uma das melhores repórteres da agência dela. E nisso, o chefe dela manda ela pra Summit Lake pra poder investigar esse caso da Becca, né? Que, por sinal, o caso da Becca é muito parecido com o caso dessa repórter. Porque elas passaram exatamente a mesma coisa, só que a Becca, infelizmente, teve um fim trágico, mas a Kelsey, ela conseguiu se livrar dessa. No meio dessa história acontece vários acontecimentos, tem muitos detalhes, entendeu? Inclusive, a Kelsey, ela arranja grandes amigos, inclusive o Peter Ambrose, que é um dos personagens, assim, é um dos meus personagens favoritos, é um dos meus crushzinhos, porque o Peter Ambrose é um médico legista, que ele ajuda ela, né, com alguns laudos médicos pra identificar a causa da morte da Becca. E assim, ele é um dos meus personagens favoritos. E no meio desse suspense, desse mistério todo, acontece um romancezinho entre a Kelsey e o Peter Ambrose. E você fica assim, caramba, o Peter Ambrose é o meu crush da vida. Eu não sei como reagir a isso. E assim, foi um livro muito maravilhoso. Eu indico mega aí pra vocês, porque assim, é um livro que é muito bom de ler, sabe? Mas assim, é um livro que é muito cheio de detalhes, fora que a família da Becca, né? Vamos continuar aqui a história. A família da Becca é uma família com muito dinheiro, é uma família com muitos contatos. E desse modo, né? Dessa maneira, o pai, após a morte da filha, ele comprou alguns médicos para não vazarem as informações da morte da filha, porque era uma morte muito pesada. E como ele estava se promovendo, né? Ele estava, assim, indo para um cargo de juiz, ele não queria que as outras pessoas soubessem do que a filha dele fazia, as coisas que a filha dele fazia, por baixo dos panos. E até agora eu tô chocada, só de lembrar da história eu fico um pouco chocada, porque eu não sabia que era esse personagem. Era um personagem, assim, eu sabia, assim, eu desconfiava. Quando eu li, eu falei, tá com cara de ser ele. Aí depois acontece uma coisa que eu fico pensando assim, não é ele. Não é, assim, eu sinto, não é ele, não vai ser ele. E no final, era ele. Assim, a maioria dos suspeitos, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que a maioria dos suspeitos são homens, entendeu? Não tem muita mulher suspeita de matar outra mulher. A maioria dos suspeitos são homens, então você vai desconfiar de todos os homens, entendeu? E desde o início eu tava desconfiando de 2 pessoas específicas, na verdade 3 pessoas específicas, porém, eu descartei 2 e no final era a que eu menos esperava. E eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que é ele. E assim, no final, o final é um pouco conturbado, porque, assim, eu achei que fosse um final trágico, tipo, ai, achou um assassino, ai meu Deus, era ele o tempo todo e agora ele vai preso. Não, é um final muito conturbado. Eu não vou contar o final pra vocês porque seria muito sem graça, né, obviamente. Mas, assim, é um final muito conturbado, é uma coisa muito doentia, na verdade. Eu acho, pô, ele tinha um motivo muito banal e ao mesmo tempo era muito doentio o motivo dele. Assim, eu não entendi. Por um lado, eu entendi o assassino, entendeu? Entendi porque ele fez aquilo. Não aceito porque é uma coisa ridícula, uma coisa, assim, sem nexo algum. Mas, né? Eu não consigo me controlar quando eu vejo essas coisas. Eu julgo ele sim, porque agora eu lembrei o motivo e realmente foi um motivo horroroso. Não tinha justificativa pra ele matar ela, entendeu? Porque foi uma coisa assim. Sabe, eu acho que não tem justificativa, gente. Não tinha justificativa. Isso não tem. Pra isso não tem justificativa. Então, assim, eu. Ainda bem que aconteceu aquilo que aconteceu com ele. Eu, assim, não querendo desejar o mal dele, obviamente não, mas
ainda bem que teve esse desfecho, entendeu? Porque se tivesse um desfecho diferente... Ah, e teve outra coisa chocante também que me deixou de boca aberta. Assim, eu tinha 3 suspeitos e um desses suspeitos, logo de cara, assim, mais pro final do livro, acontece uma coisa com esse suspeito que eu falo, não pode ser ele. E o suspeito que eu tinha raiva, eu acabei amando ele. E, infelizmente, aconteceu uma coisa com ele. Mas, enfim, eu não vou contar mais nada pra vocês. O Charlie Donlea, ou Charlie Donlea, não sei como se pronuncia o nome dele, ele me deixou muito inerte nesse livro. Eu adorei, amei, simplesmente perfeito, e é isso, entendeu? Bom, essa resenha foi um pouco diferente, eu tentei fazer uma coisa diferente, né, falar um pouco da minha aventura em relação à minha leitura, não quis falar um pouco mais do livro, entendeu? Porque falar muito do livro, assim, tira a graça dele. Então, me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse jeito, a resenha, ou daquele jeito mais descritivo, a história, porque, assim, pra eu saber, né, pra eu ter uma noção de como vou fazer a resenha daqui em diante. Ali, eu tenho outra novidade pra vocês. Eu vou fazer outro vídeo, né, não sei quando eu vou fazer e nem quando eu vou postar, mas eu vou fazer um update de leitura, né, que foram todas as minhas leituras, né, do mês de janeiro até agora, entendeu? Eu vou mostrar todos os livros que eu li, sejam eles online ou físico. E, bom, todos os livros online, obviamente, se for do Wattpad ou se for PDF, eu vou deixar o nome aqui e vou deixar também o autor dele pra vocês poderem achar com mais facilidade, ok? Bom, gente, então foi isso, essa foi a resenha. E, bom, aproveitando aqui o embalo que a gente já tá falando de livro, eu tenho um livro que eu tô lendo em andamento, que tá muito maravilhoso. Na verdade, eu tô quase acabando ele, que é esse livro aqui da Biblioteca de Almas. Foi um dos livros que eu mencionei pra vocês em um dos vídeos aqui. E, assim, eu já tô quase acabando, literalmente eu tô quase acabando, eu tô bem aqui, ó, na metadezinha. E, assim, eu tô amando ele, amando. E, assim, eu vou fazer uma resenha dele, eu vou falar sobre ele, né? E vou fazer uma playlistzinha da coleção inteira. Eu só tô esperando completar, né, a coleção. Faltam apenas 2 livros pra eu completar a coleção. E quando eu completar, eu venho aqui falar sobre todos eles com vocês, entendeu? Inclusive, indicar ele e falar os pontos positivos e os pontos negativos desse livro maravilhoso pra vocês, ok? Então foi isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aí no canal pra você ficar ligado em todos os vídeos que serão lançados aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui, entendeu? Desculpa o sumiço e eu prometo que eu vou compensar vocês fazendo outros vídeos mais legais de séries e filmes. Se vocês querem filmes e séries, vídeos de filmes e séries, coloca aqui nos comentários pra eu poder selecionar alguns filmes, selecionar algumas séries pra eu poder vir aqui falar sobre elas com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.